Bom, pessoal, estamos de volta, né? Vamos continuar então aqui com a criação da nossa classe Database Helper. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então uma classe onde a gente vai criar constantes com os nomes dos campos e das tabelas do nosso banco de dados. Isso vai facilitar muito aqui a nossa vida quando a gente precisar chamar pelo nome de um campo, chamar pelo nome de uma tabela. A gente vai deixar de correr o risco de digitar nomes errados, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou criar aqui dentro do nosso model, tá? Porque como é um modelo, né? Então eu vou criar aqui dentro do nosso pacotinho model, tá? Deixa eu ver porque que ele tá dando. Ah, tá. Deixa eu apagar isso aqui, né? Isso aqui não tem nada a ver aqui. Então, deixa eu apagar. Então aqui no meu pacote model, eu vou criar aqui ou a gente podia criar também aqui dentro do Data Source, tá? De repente a gente pode criar aqui tudo coisa relacionada à nossa fonte de dados, né? Então eu acho que eu vou colocar aqui dentro do Data Source, tá, pessoal? Então botão direito aqui no Data Source, vou aqui criar uma nova classe Kotlin Class, vou chamar de Database Definitions, tá? Que são as definições do nosso banco de dados. E é uma classe, tá, pessoal? Então opção Class aqui, legal. Então, o que a gente vai fazer? Então, tenho aqui o nome da minha classe. Vou criar dentro dessa classe, vou criar aqui dentro da nossa classe um object, tá bom? E vou chamar esse object de jogo, tá? Já explico para vocês aqui o que a gente vai fazer. Aí, dentro desse objeto jogo, eu vou criar um outro objeto. Tá? Aliás, vou criar aqui uma constante, tá, pessoal? Então, vou criar aqui uma const val, vou chamar de table name. Esse nome pode ser o nome que você quiser, tá, pessoal? No meu caso aqui, ó, vai ser o tbl jogo. Então, o que acontece? Quando eu precisar saber qual é o nome da minha tabela, ou quando eu precisar usar o nome da minha tabela, ao invés de eu escrever tbl jogo, eu vou simplesmente chamar aqui o table name. Então, eu vou evitar de errar a digitação desse nome. E uma outra coisa, se por algum motivo eu precisar mudar o nome dessa tabela, eu simplesmente venho aqui e troco esse nome. Todos os lugares da minha aplicação que utilizam esse nome passarão a utilizar o nome novo. Imagina, se eu tiver vários locais que eu preciso usar esse nome, eu vou ter que lembrar onde eles estão. E a gente vai esquecer de algum e aí vai começar a dar erro na nossa aplicação. Então, desse jeito aqui, a gente garante que sempre que eu precisar trocar o nome da minha tabela, é só eu vir aqui, tá? E toda aplicação que use esse nome, todos os locais da minha aplicação que use esse nome, vai passar a usar o nome novo, tá bom? Legal. Aí o que eu vou fazer? Dentro desse objeto, pessoal, eu vou aninhar mais um objeto aqui, ó, que eu vou chamar de columns, tá bom? Então, assim, eu criei aqui um objeto que eu chamei de jogo, e ele tem uma constante que vai representar o nome dessa tabela, e dentro dele eu estou criando aqui mais um objeto que eu chamei de columns, e aqui eu vou criar as constantes que representam os nomes dos campos dessa tabela. Então, por exemplo, vou criar aqui o ID, né, que é ID, tá bom? Vou dar um copiar colar aqui para adiantar um pouquinho, então vou pegar vários aqui. Opa! Legal, então além do ID, o que mais que a gente tem? Vou usar a mesma sequência aqui, então tem ID, título, produtora, nome, jogo, né? ID, então vou ter o título, produtora, título, produtora, nota, né? O que mais? Console e zerado. Então, console e zerado. Legal. Então aqui no título, né, a gente vai colocar aqui a palavrinha certa. Então é o campo título, o campo produtora, o campo nota, o campo console e o campo zerado, tá bom? Então nós criamos aqui uma classe, né, que é a Database Definitions, e dentro dessa classe a gente criou aqui os objetos que representam cada objeto dentro do nosso banco de dados, tá? Então a tabela, as colunas e tudo mais. Por exemplo, se você tiver uma outra tabela, vamos supor que você tenha, além da tabela jogo, vamos supor que você tenha também a tabela console, né? Então o que você faria? Você poderia vir aqui, ó, object, aí você criaria aqui, né, o nome do outro objeto. Aí podemos criar aqui
o nome dessa tabela, né, que pode ser aqui, ó, de novo, ó, table name, que vai ser igual ao quê? A tabela console, por exemplo, ó, tbl console. E ainda você poderia criar aqui dentro um outro objeto chamado columns, que serão as colunas dessa tabela console. Então você teria, por exemplo, né, vamos supor, aqui dentro ó, você vai ter o ID, né, e também, por exemplo, o nome, né, o nome da produtora, tá? E aqui nome, por exemplo, tá? E aí o que acontece? Você pode criar aqui, pessoal, dentro dessa classe Database Definitions, quantos objetos você achar que é útil para você, tá? No nosso caso, a gente só vai ter aqui o jogo, tá? Inclusive, olha, eu estou repetindo o nome aqui, ó, table name, aqui table name, mas aqui, olha, eu tenho que usar o nome completo quando eu for fazer a chamada. Então, eu vou ter a instanciação do database definitions.jogo.tablename, database definitions.jogo, né, .columns, aí eu vou conseguindo chamar aqui os nomes das minhas colunas, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó. Então vai ser database definitions, né, .console.tablename. Então já ficou com um nome diferente. Então a estrutura garante essa que você possa repetir inclusive os nomes aqui, mas pela estrutura toda são coisas diferentes, tá? Então o Kotlin aqui ele vai conseguir entender direitinho isso, tá? Aqui nesse caso eu não vou precisar, então vou apagar. Depois a gente vai precisar, tá, pessoal? Mais tarde a gente vai ter que criar mais algumas coisinhas aqui, mas por enquanto só isso aqui pra gente já é o suficiente. Então legal, então o que a gente criou aqui? Uma classe Database Definitions, que a gente vai ter aqui dois objetos, né? Um objeto jogo, que representa a nossa tabela, e dentro do objeto jogo a gente criou um outro, que é o columns, que vai representar cada coluna da nossa tabela, tá bom? E assim, a gente definiu aqui como constante, né? Então a gente vai poder acessar isso daqui de qualquer lugar, inclusive, né? E o mais legal, a gente não vai ter que ficar digitando esses nomes. Se um dia eu precisar mudar o nome desse campo, eu simplesmente venho aqui dentro e troco esse nome aqui. Todos os lugares que estiverem usando essa constante já passarão a utilizar o novo nome, tá? Então a gente vai facilitar aí, a gente vai ganhar. É como eu disse, parece que dá um pouco mais de trabalho, mas depois vai compensar lá na frente, tá? Então vou voltar aqui para o meu Database Helper. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar o comando que vai criar a tabela para a gente, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora. Então o que eu vou fazer, olha, até para organizar melhor o nosso código aqui. Aqui no Database Helper eu já tenho aqui um Companion Object, que é um estático, né? Ele é equivalente aqui aos objetos, aos métodos estáticos lá do Java. Ou seja, eu garanto que só existe uma instância disso, né, na minha aplicação. Eu não fico criando várias instâncias dele. Legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar também, olha, além do Database Name e do Database Version, eu vou criar mais um que vai ser o Create Table jogo. Então essa constante ela vai ser uma string que vai guardar o comando create table, tá bom? Só que a gente vai fazer o comando create table como eu fiz aqui na demonstração para vocês, só que ao invés de usar o nome da tabela ou usar o nome dos campos, a gente escrever esses nomes, a gente vai usar aqui o nosso database definitions, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Então esse comando, olha, é uma string, então tem que estar entre aspas, e a gente vai começar aqui o comando, ó, né? Então create table, aí eu preciso colocar o nome da tabela, né? O nome da nossa tabela é esse carinha aqui, ó, né? TBL jogo. Então, olha só, ao invés da gente fazer create table, TBL, né? TBL jogo, a gente vai substituir isso pelo nosso objeto, tá? Pela nossa constante lá. Então, como que eu vou fazer? Vou chamar aqui, vou usar o recurso de interpolação aqui, né? Cifrão abre chave. Vou chamar ali, ó, o meu database definitions, né? Ponto, olha lá, jogo, ponto, table name. Beleza. Então, o que a gente fez aqui, ó? Create table, tbl jogo. Nossa, Celso, mas ficou gigante isso daqui. Então, lembra, parece que dá mais trabalho, mas, por exemplo, mais para frente, se você precisar mudar o nome dessa tabela e se isso daqui estiver sendo usado em muitas partes da sua aplicação, você vai mudar simplesmente aqui. Lembra? Então, é vantagem fazer isso, tá, pessoal? Tanto que o próprio Google, né, recomenda que a gente faça desse jeito aqui, tá bom?
Legal. Aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que começar a definir os nomes dos campos, né? Aí vocês lembram lá que a gente tem que fazer o quê? Tem que abrir parênteses, né? E fechar parênteses. E aí a definição vai vir toda aqui dentro. Vem o nome do campo, o tipo, né? Legal, eu vou dar um Enter aqui, pessoal, para a gente não ficar com essa linha muito comprida, né? Então, o que eu vou fazer? O próximo que eu vou fazer, né, é criar o nome do nosso primeiro campo, que é o ID. Então, lembra que o nosso ID está onde também? Está aqui dentro, né? Então, eu vou chamar esse carinha aqui, ó, Database Definitions, ponto, jogo, ponto. Só que agora eu quero quem? Eu quero as colunas, ponto, olha ali o ID, né? Então, isso daqui tudo, olha, vai ser substituído simplesmente pela string ID, tá? Legal. Vou dar um espaço e vou dizer que esse campo ele é integer, ele só aceita números inteiros. Eu também vou dizer que ele é um primary key, ou seja, ele vai ser a chave primária da nossa tabela, da nossa tabela TBL jogo. E vou dizer que ele é auto increment, né? Ou seja, esse número ele vai sendo incrementado de 1 em 1, tá bom? Vou colocar uma vírgula, vou dar um espaço, tá pessoal? Não esquece desse espaço aqui. O próximo campo é o título, né? Então vou chamar aqui também, ó, Database Definitions, ponto jogo, ponto columns, ponto o título, né? Ó. T maiúsculo, pronto, ponto título. Legal. Esse campo ele é o quê? Ele é um text, né? E só, espaço. Pessoal, eu vou copiar e colar isso daqui, tá? Ó, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então, vou dar um Enter, Ctrl V. O próximo quem que vai ser? Vou seguir a ordem aqui, tá? Ó, produtora, tá? Então, o próximo vai ser produtora. Legal. É text também, espaço, Enter, Ctrl V. O próximo quem que vai ser? Nota do jogo. A nota do jogo, pessoal, lembra que é ponto flutuante, né? Então, aqui na nota do jogo, olha, o que eu vou fazer? Então, aqui vai ser o quê? Aqui é nota, e aqui não vai ser text, né? Aqui vai ser real, tá bom? Real que são números com casas decimais, tá? Depois da nota, quem mais que a gente vai ter? O console, né? Que é text mesmo, então esse aqui já está tranquilo. Text, espaço, e por último a gente vai ter o zerado, né? Então, aqui vai ser o zerado, tá? Legal, pessoal, esse aqui é o último campo, né? Ele não completou aqui, zerado. Então, o que vai acontecer? Esse campo aqui, ele é o último que a gente vai criar, e ele é um booleano, lembra? Só que aqui no SQLite a gente não tem um tipo booleano. Então, a gente vai deixar como integer, tá bom? Então, o que vai acontecer? Faltou fechar aqui, né, a chave aqui. Fecha a chave aqui. Então, ele vai ser do tipo integer, ou seja, ele vai guardar 0 ou 1. Então, se for false é 0, se for true é 1, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer essa conversão assim, né, na hora que a gente for usar lá o true e false. E beleza, como ele é o último campo, pessoal, então também não vai ter mais essa vírgula, tá? Essa vírgula ela foi sendo utilizada para a gente separar aqui o nome de um campo do outro, tá? E a gente vai terminar aqui depois desse fechar parênteses, a gente vai colocar um ponto e vírgula, né? Porque o comando SQL, ele termina sempre com um ponto e vírgula, tá? Deixa eu salvar. Então tá aqui, pessoal. Então a gente criou aqui uma constante, né? Uma string chamada createTableJogo. O que tem nessa string? Ela tem um comando de criação da tabela, tá? Um comando SQL para criar uma tabela. Um comando que a gente utilizaria muito parecido em qualquer outro sistema de banco de dados, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre e por aí vai, tá bom? Legal, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para executar esse comando, né? Aí vocês vão lembrar aqui do nosso onCreate, né? Então o que vai acontecer? Primeira vez que a gente chamar essa classe na nossa aplicação, ele vai descobrir que não existe esse banco com esse nome aqui, ó, né, que é o jogo.db. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar o banco e vai executar o método onCreate. Então, o método onCreate, ele vai ser executado na primeira vez que a gente precisar acessar o banco na nossa aplicação, tá? Então, o que a gente vai colocar nesse onCreate? Tudo que você precisar para a inicialização do seu banco. Então, o que a gente precisa agora simplesmente
é a criação da tabela que a gente vai usar para guardar os nossos jogos, tá? Então, o que eu vou fazer? Percebe que o método onCreate, ó, ele recebe uma instância do banco de dados, né? O DB aqui, ó, essa variável DB, esse objeto aqui, ele é o nosso SQLite Database, tá vendo? Então, quando esse método onCreate é chamado, ele passa para a gente a instância do banco, para que eu possa utilizar. Então, olha só, eu vou chamar o nosso DB aqui, ó, .exec.sql. Então, eu quero que ele execute uma instrução SQL. Eu poderia colocar aqui, pessoal, percebe que ele está querendo uma string, né? Então, eu poderia abrir aqui aspas e poderia colocar aqui dentro, né? Ó, create, table, né? tbl jogo, fazer todo aqui o comando para criar a tabela. Só que a gente já criou aqui embaixo, ó, uma string que tem todo esse comando para a gente. Então, simplesmente eu vou chamar aqui, ó, o nosso create table jogo, tá bom? E ele está dizendo aqui, né, que ele tem aqui uma proteção de nulo aqui, ó, eu vou tirar inclusive, né, ó, vou apagar para ele não ficar reclamando aqui para a gente, tá bom? Ou você mantém, né, e coloca aqui as duas exclamações, tá? Para ele tentar executar. Se der certo, ele executa, se não, ele retorna aqui um null pointer exception para a gente. Mas eu não vou usar isso, né? Eu espero que ele sempre me passe um banco de dados, então não vai ser nulo nunca, então eu já quero executar. Então, olha só, o que vai acontecer quando ele executar nosso Database Helper pela primeira vez? Ele vai criar o banco de dados com o nome jogo.db. Ele vai saber que é a primeira vez que isso está acontecendo, então ele vai chamar o método onCreate e vai passar a referência, ele vai passar a instância desse banco que ele criou. E aí a gente vai pedir para ele criar nesse banco a nossa tabela, tá bom? Se a gente não escreveu nada errado aqui, né, no nosso comando create table, ele vai conseguir criar a tabela no nosso banco de dados, tá bom? Beleza, pessoal, a gente já avançou bastante aqui na criação do banco, tá? A gente ainda não está utilizando, mas já já a gente vai ver como que isso funciona, tá? Então, vou parando por aqui também e no próximo vídeo a gente vai continuar aqui. Até lá, gente!